Pessoal, gostaria de agradecer a todos. Agradecer à escola por mais um ano que a gente está fazendo. Por mais um ano que a gente está fazendo Expressão e o cinema. E por mais um ano, o pessoal da... Eu sempre esqueço, Filmes e Games, que eles vão apresentar com mais calma. Mais um ano está aqui com a gente, que é o Maurício, o Leandro e o Marcelo. E agradecer também os professores Anderson, a Vivian e eu mesmo. Opa, Paulão, desculpa. Eu olhei para cá, só vi os dois. E agradecer ao professor Paulão também. A gente vai dividir as abordagens, cada professor falará um pouco, vai dar a microfonia. Cada professor vai fazer uma abordagem segundo a sua área. E o pessoal especialista no cinema vai dar a sua abordagem, sua visão de crítico de arte, crítico de cinema sobre o filme. Eu espero que todos aproveitem e obrigado. Vamos começar pelos meninos da crítica de cinema. Bom, eu sou o Maurício, esse é o Marcelo Paradela e o Leandro Valina. A gente tem o site Filmes e Games há 3 anos. Tá? É um site, começou como um blog, depois a gente diversificou, virou um site. Hoje a gente tem podcast, a gente tem um canal no YouTube, então a gente faz análises de filmes e de games também. Por isso esse nome lá. Esse vídeo vai estar lá em breve. A gente queria falar sobre filmes e games, tivemos a ideia de dar esse nome super criativo para o site, Filmes e Games, mas a gente não fala só sobre isso, tá? A gente fala também sobre livros, sobre música, tudo sobre cultura pop em geral, tá? O Renan, que trabalha aqui, não sei se vocês conhecem, ele é um dos nossos colaboradores. A gente tem cerca de 20 pessoas colaborando com o site, escrevendo, participando dos podcasts. Pessoas mais jovens como vocês, não tão jovens como vocês, mas mais jovens que a gente. Então, vocês devem estar pensando que a gente só fala de filme antigo, tal. A gente é velho, mas nem tanto. E tem muita gente mais nova que fala de um monte de filme. Vale a pena vocês darem uma entrada lá, conhecerem. Tem muita coisa legal. Legal? Obrigado. Eu gostaria de vocês começarem também já falando assim, uma abordagem do filme. Se quiser começar por vocês. Como visitantes, eu acho interessante. E depois nós, professores, fazemos a abordagem da nossa parte. Obrigado. Né? Bom, eu sou o Marcelo Paradela, também colabora com o site deles. Inclusive, acho que eu sou um dos poucos lá que fala realmente filme antigo lá, né? Assim, a minha abordagem, tendo em vista de que não só eu colaboro com o site, falando de cinema, já trabalhei na área um pouco, então existem 2 abordagens que a gente tem em relação ao filme. Uma é a área filosófica, as intenções que o cineasta está colocando, e a outra é a área técnica, e também um pouco o que está por trás. Então, não tem muito como a gente ficar separando, olha, as intenções são interessantes, e às vezes a gente tem que levantar um pouco isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que também ter uma visão também de como isso foi realizado. Então, por exemplo, o Elysium, que a gente acabou de assistir, na verdade é o 2º filme do Neil Blomkamp, que dirigiu o Distrito 9. Eu não sei se o pessoal já chegou a ver. O filme concorreu ao Oscar junto com o Avatar, na minha opinião, bem melhor que o Avatar. E esse foi o 2º filme que ele realmente entrou para valer em Hollywood. O primeiro tinha sido produzido pelo Peter Jackson, mas em tese assim, é um independente de luxo. Esse não, esse estava sendo distribuído pela Sony. E esse ele tinha o Matt Damon como aço principal. Então, a partir disso, embora o Neil Blomkamp tenha sempre uma pegada bem crítica à sociedade dos dias de hoje, porque o filme, na verdade, é uma alegoria, não é o que vai passar daqui 1.100 anos, sei lá quantos anos. É o que está acontecendo agora.
Inclusive em entrevista ele fala, não, eu sei o que está acontecendo agora. Tanto que o pessoal, os detratores do filme, falam que parece uma propaganda do healthcare do Obama. Mas, em relação a isso, as intenções dele, vocês podem ver, tem uma crítica sobre os imigrantes, o tratamento que é dado aos imigrantes nos Estados Unidos, a desigualdade social, não só nos Estados Unidos, drones, que é a hora que o cara solta aquelas pecinhas voando para vistoriar onde é que o cara está. Então tem uma série de questões que são permeadas. Lógico, a maior questão é, sim, a desigualdade social. Os ricos conseguem ter, basicamente, o Elysium, né, que é das fábulas gregas, né, o paraíso, e enquanto isso o resto do planeta está no inferno. Porém, por outro lado, ao você estar compromissado com uma Sony, com uma grande corporação com a Sony, é muito difícil você ver qualquer grande filme hoje sendo produzido e sendo distribuído por grandes corporações ser muito, como eu diria, crítico. Ele tem um verniz, uma pátina, mas vamos deixar por isso e vamos contar a história. Um dos filmes mais críticos, por exemplo, a política americana, Capitão América 2, que saiu esse ano, que falava sobre os drones. Basicamente é um filme sobre os drones. O que acontece? Por exemplo, o filme, o próprio Elysium, foi financiado pelo Goldman Sachs. A MRC, que é a Media Rights Capital, que financiou o filme, é bancada pelo Goldman Sachs. Então você não pode ser muito ousado nisso. No Distrito 9 ele podia. Então, e outra coisa, você tem Matt Damon no filme. Você tem que fazer uma série de compromissos, mesmo que o Matt Damon ele tenha um verniz muito mais contestador. Você pode ver no filme recente, esqueci o nome agora, que ele fez com o Gus Van Sant, que falava sobre fracking. Mesmo assim, como você precisa pagar um salário, né, que está na casa de milhões, então você precisa não ser muito ousado para que o público médio possa assistir. E assim, o interessante do filme é realmente a metade inicial dele é muito boa, assim, no sentido de como você coloca a história, né? Você coloca os personagens, você mostra o mundo, aquele mundo, você assiste aquilo, você compra, pelo momento que você está vendo o filme, você fala, nossa, esse mundo existe. Você tem um processo de imersão na história. A partir da segunda metade, aí vamos dar ação para o pessoal assistir. Aí viram, basicamente, o que eu acho assim, estranho é que ele está indo muito tentando virar um jogo de videogame, quando os jogos de videogame estão tentando virar filme. Você vê, por exemplo, uma abordagem do L.A. Noire, que o videogame do L.A. Noire ele quer ser um filme dos anos 40. Enquanto isso, o Elysium é basicamente um halo. Mas tanto que o roteiro vai sendo cada vez mais deixado de lado para poder suprir e virar um filme de ação normal, que está tendo um certo problema, né? As últimas ficções, inclusive que vocês foram assistir Oblivion, No Limite do Amanhã, está muito nesse sentido, né? Eles montam a história legal, mas aí depois viram um tiroteio só. Acho que eu me alonguei um pouco demais, não sei se alguém quer. Fica à vontade na abordagem. Eu acho que só completando, normalmente a gente no Filmes e Games a gente analisa os filmes de forma em relação ao entretenimento, que é o que o Marcelo falou. A gente, em vez de se preocupar com a parte social tanto, a gente comenta mais a parte das pessoas explodindo, do cara comendo a granada, que é muito divertido, entendeu? Eu imagino que quando escolheram esse filme aqui, a ideia dos professores é discutir a parte social. Então, como o filme ele tem duas partes, que começa falando um pouco do problema social e depois vira diversão, sangue para todo que é lado, tiro para todo que é lado e porrada, que a gente gosta muito também, que é por questões comerciais. Então, acho que a ideia dos professores é discutir a primeira parte do filme, que não é tão legal pra gente, mas vamos lá. Não, é legal pra mim, mas, cara, por que você me lembrou da granada, cara? Aquilo, cara, é legal o efeito, mas é muito bom aquilo, cara. Quer começar com eles? Bom dia a todos.
Olha só, jovens, eu não sei se todos aqui me conhecem, né? Porque eu trabalho com o meu ano de ensino médio. Eu sou professor Anderson e trabalho em sociologia, ok? Todo mundo que vem, provavelmente a gente vai se ver aí ao longo do ano, ok? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu achei, antes de tudo, um público bem grande, assim, uma semana de atividades extras no colégio, atividades culturais. Então, parabéns por todos que vieram aqui. Muito interessante. São coisas que nós vamos levando na bagagem. Você tem a certeza disso, tá bem? Olha só, uma coisa que me chamou bastante atenção e também é uma marca do filme Distrito 9, citado pelo nosso colega aqui, que foi o primeiro grande filme desse diretor, que fala da questão da segregação. Olha só, nós temos duas coisas aí, dois conceitos que seria importante a gente saber exatamente o significado de cada um. Segregar, vocês têm uma ideia do que significa isso? Segregar, vocês têm ideia? Você é segregado? Exatamente. Ó, segregação tem a ver com a separação espacial. O que vai acontecer? O que é mostrado no filme, jovens? Que existe uma separação, né? E nesse caso espacial serve no limite da palavra, né? Porque está ligado ao espaço sideral, em que um grupo de pessoas privilegiadas vivem lá no espaço, no Elísio, e a maioria das pessoas vivem aqui na Terra, né? E existe exatamente esse contraste, uma grande desigualdade social. Vocês acham, jovens, por exemplo, que esse sistema que é apresentado dessa maneira aí, será que existiu alguma coisa análoga, semelhante em nossa sociedade? Não falamos diretamente do Brasil, mas pensando no mundo. Será que já existiram sistemas que segregavam as pessoas? Sim? Lógico, né, cara? Olha só. Então nós temos aí o sistema, né, de organização de uma sociedade que mais ficou como sendo exemplo do sistema de segregação foi o apartheid lá existente na África do Sul. É muito interessante que esse filme chamado Distrito 9, que eu trabalho com os alunos no Cineângulo também, fala exatamente dessa questão. Só que fala de Joanesburgo, fala de uma cidade existente lá na África do Sul, onde alienígenas chegam a vir para a Terra, né? Ao longo do tempo eles vão se misturando e existe uma separação entre alienígenas e pessoas. Esse mesmo tema é retratado em Elísio, só que agora, né, essa relação é feita entre pessoas privilegiadas e pessoas mortais, não é? Tanto é que as pessoas privilegiadas têm até o privilégio, o recurso de praticamente a imortalidade, né? Vamos dizer assim, não ficou claro isso aí, mas que eles podem se curando e tendo uma reorganização do seu próprio organismo, que aparentemente mostra aí uma vida muito longa. Então, jovens, esse sistema segregacionista, ele foi real. E, na verdade, ele é real. Né? Nós tivemos um tipo de organização política lá na África do Sul que isso ficou muito nítido. Mas isso se estabeleceu na África do Sul por qual motivo, vocês acham? Discriminação. Tá, olha, então nós temos que fazer uma diferenciação entre discriminar e segregar. Você já me deu, você é um cara muito esperto, cara. Como que é seu nome? Anderson. Ô, Ander. Porque ele é bonito. Exatamente, você é bonito também, cara. Puta que pariu. Olha só, Anderson. Você sabe me dizer aí essa diferença entre segregar e discriminar? Você já me deu a ideia de segregação, que existe uma separação espacial entre grupos. E discriminar, o que seria? Na minha visão seria tipo
uma forma pessimista, não pessimista, mas tipo, caracterizar um negócio, tipo, ele fala você, você é feio porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo assim, entendeu? Você dá uma característica pro grupo que você pediu. Pro grupo que você separou. Ó, sabe onde está a essência dessa ideia, jovem? Ó, não tratar com diferença. Ó, discriminar, jovens, é tratar com diferença. Segregar é tratar com diferença, mas longe daqui. Ou seja, onde exista uma separação do espaço. E no Elísio, eu falei para vocês, isso ficou radical porque é o espaço que separa, né? Que não é o espaço da Terra, né? Os lugares da Terra, mas sim o espaço sideral mesmo, cara. Agora veja, ó, tem que ficar bem claro. A segregação é, de certa forma, um ato radical, tudo bem? Né? A segregação é uma organização muito mais marcante. Será que segregação... Assim, lógico que discriminação existe em nossa sociedade. Muito está organizado disso, jovens, através do racismo. Então se cria uma ideia que existem diferenças por parte da pele, tudo bem, pela cor da pele, e existe um tratamento de forma diferente, a discriminação. Existe uma ideia de que as pessoas são incapazes, são diferentes porque têm uma origem social diferente, e por isso elas são tratadas de maneira diferentes. Tudo bem? Então nós sabemos, jovens, que a discriminação existe e está disseminado na sociedade. Mas e a segregação atualmente no Brasil? Será que ela existe? Jovens, a maioria de vocês vive em condomínio, não vive? Tem uma portaria, não tem? Só entram quem vocês querem, não é? Eu estou do lado de fora. Te dou um abraço. Eu te dou um abraço. Não, mas olha só. Estou merecendo cuidado especial. Olha só, jovens. Então, essa é uma questão muito bacana para a gente pensar no nosso dia a dia, meus queridos. Não é? Isso é mostrado de uma maneira, que eu falei, escrachada no filme. É uma marca do filme. Mas isso está presente no nosso dia a dia. Né? Aquilo que o nosso colega falou, assim, isso não é uma coisa que está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer daqui a 150 anos. Acontece atualmente. Jovens, o que acontece? Os impostos, o nível de vida, né? Os serviços, os recursos que são utilizados nas áreas centrais da cidade são caríssimos. E faz com que a população mais pobre, cara, vá indo para as regiões cada vez mais distantes. Então existe uma segregação, só que ela não é institucionalizada como aconteceu lá na África do Sul, como acontece em Elísio. Não é uma política, não tem um governante que faz isso na nossa sociedade. Mas a nossa própria organização do dia a dia, o jeito de se viver, faz com que isso aconteça. Posso só falar? É um adendo para completar. Vocês lembram que tinha um personagem em Elysium, que era o presidente de Elysium, e ele era indiano. Sistema de castas da Índia. Que era uma outra forma de segregação. Quer dizer, é um detalhe colocado, mas que vem para inserir mais nesse debate. Né? E é interessante porque na Terra se fala espanhol. Lá em Elysium se fala inglês. Os mexicanos ficaram. Ou seja, jovens, são vários indícios, né, que são colocados pelo diretor que mostra essa diferença entre etnia, jovens, da sua origem, da sua cultura. A bandeira da África do Sul. Então são vários indícios que mostram quem são os segregados, quem estão à margem do sistema e quem faz parte do centro. Né? E mostra, cara, que se de certa forma existir um mínimo de organização ou de vontade, vai ser difícil segurar a galera quando, né, o morro descer pra rua. Mas tudo bem, com certeza, cara. Espero que senão todos os professores foi mal. Também os convidados. Professor Paulão, é que eu tô carente. Bom dia. Tá carente? Tô carente. Coitado. Não, obrigado. Bom dia.
Bom dia. Bom, gente, para falar um pouco da física, é mais fácil meter o pau no filme do que propriamente falar alguma coisa mais real, né? Aqui meter o pau sempre é mais fácil. É mais fácil, sempre. Na dúvida, mete o pau. Uma coisa que chama muito a atenção, né, é que essa estação espacial, vocês viram como foi muito fácil a nave entrar na estação? Como é que você vai manter o ar confinado, né, se não está confinado? Vocês viram? Uma coisa meio louca, né? Por quê? Não tem como. É que negócio é melhor pensar muito. Aí a nave chega, entra, quer dizer, vamos lá, chega a nave. Muito estranho. Claro que não tem como. Como é que você vai deixar o ar ali e o ar não conseguir... não tem como confinar, então o ar não vai ficar vácuo? Isso não tem como. Outra coisa que chama muita atenção, né, é que na hora que ele chega, consegue fazer uma curva. Vocês viram que ela fez curva? Vocês viram? Mas como é que ela vai fazer curva? Não tem atrito. Se você não tem uma sustentação. Porque qualquer avião, quando ele faz uma curva, não adianta você pegar e virar o volante. Volante não, manche, né? Eu acho que é manche. Dá o flap. Não tem como. O cara lá pega, vira e faz a... Não, ele tem que ter uma sustentação. Uma sustentação. Por quê? Você tem a força-peso e tem a sustentação do ar. Quando você vira, essa sustentação fica aqui. E a ação do peso te dá uma resultante voltada para o centro da curva. É onde você faz a curva. E ele fez uma curva lá sem mexer, inclusive, nos propulsores, né? Se você põe um propulsor na lateral, você consegue fazer a curva. Você aplica uma força para um lado, aciona a reação, aplica uma força para o outro. Aí ele faz a curva. Ali não conseguia fazer, mas tudo bem, né? Quando sai da ação da Terra, vocês viram que ainda tinha queima de combustível? Sim. Sem oxigênio. Sem oxigênio? Explosão. Né? Uma explosão ali, o oxigênio está dentro, mas o fogo sai do lado de fora ainda, mostra aquela chama um pouco. Tem barulho. Uma coisa meio estranha. Mas vale pelo filme, pela ação, vamos dizer assim, pela segregação, que eu acho que o mais marcante aí é essa separação que é feita, né? Desde o começo do filme, eu cheguei a assistir esse filme por um tempinho, mas o que chama muita atenção mais é isso, ok? E sem contar que aqui na Terra, aquele personagem, quem é que é dele? Não, o outro. Max mesmo? Não, aquele outro que foi atrás. O caçador. O caçador Chuck Norris. Jack Norris novo. Quando ele é atacado na Terra, ele monta um escudo, vocês viram? Sim. Vamos tentar buscar um para nossas casas também, né? Montar um escudo, né? Você monta aquela redoma onde ninguém é atingido, porque nós precisamos disso. Eles não poderiam ter montado esse escudo lá em Elísio e acabou o problema? Bom, Não, melhor não pensar muito. Não. Agora, uma coisa interessante. Agora vem uma parte mais Você devia ser o real. presidente lá. Vocês viram que a tal estação espacial ela tem que girar. Vocês notaram que ela girava? Isso é normal. Então, pelo menos isso é normal. Por quê? Para girar, ele faz com que o sistema tenha uma aceleração, todos que estão ali, para o centro, para poder manter, como se você mantivesse um campo gravitacional, né? Para poder, tudo que está ali, poder ficar ali, porque ele não pode parar. Se parar, aí tem uma atração entre a Terra e o objeto, fica difícil. Então, mas ele era necessário, isso é sempre necessário. Os alunos aí do terceiro ano estão tendo aula de gravitação, né? O Álvaro, não é isso? E acho que já deve ter comentado alguma coisa do tipo. Tem exercícios, inclusive, sobre estação espacial que você tem que girar para produzir uma aceleração igual da Terra. Certo, senhores? Alguma pergunta? Não. Nenhuma? Não pairam dúvidas? Traumas? Só física?
Isso a gente resolve no terceiro bimestre, então. Um abraço. Só uma dúvida, você é professor de física. Física e cinema são coisas completas. A física não se aplica no cinema. Só que tem uma coisa, aquele filme Gravidade, ele é bem interessante. Em termos físicos, Ele é mais interessante. Inclusive os alunos. A Foi do gente primeiro, assistiu, né? foi. Que nós comentamos aqui. Aquele filme, sim, uma boa parte do filme é interessante para a física. Uma grande parte. Inclusive, naquele filme, a Sandra Bullock, uma hora, e o outro, não lembro quem era, isso. Ele, para poder se soltar, ele pegou um extintor ou algo assim, fazendo justamente o princípio da aceleração. Fazendo ejetar de um lado o ar e aplicando uma força. Mas tem umas falhas gritantes naquele filme. Quando ele fica pendurado, ela já interrompe o movimento dele, mas aí quando corta ele começa a se afastar, coisa que ele já tinha parado, ele já estava na mesma distância. Tem coisa, mas como se tivesse algo atraindo dele. Então. Aquele filme. Esse esculhambou. Não, esse é assim, licença poética. É licença poética. Guerra nas Estrelas. Não, pode. Guerra nas Estrelas, você já assistiu? Explode no espaço, gente. Então, tem barulho. De repente a nave vira, umas coisas interessantes. Quem assistiu aqui a Apolo 13? Na Apolo 13, vocês podem notar que para fazer correção de óleo, a nave ela expele ar. Você, claro, do lado de fora mostra o barulho, não pode ter. Mas ela expele ar. Justamente para quê? Para aplicar uma força de um lado, aplicando na nave uma força do outro, para correção de órbita. Isso é normal. Eu fiquei preocupado agora, quase ninguém assistiu Apolo 13 aqui. O que essa meninada está assistindo, cara? Elysium. Bom, gente, voltando para o nosso Elysium, o pessoal está pedindo o filme. Uma coisa que o professor deu uma cutucada ali, que eu acho bacana a gente dar uma aprofundada nisso, que ele falou o seguinte, que cada um aqui mora num condomínio, ou seja, se você meio malamente comparar, cada um aqui mora em um Elysium, e o pior, cada um aqui tem, sabe aquela maca que salva? De certa forma, cada um tem uma maca dessa em casa. Chamado Minério. Eu não digo a máquina que vai salvar as pessoas de cura, mas você, dentro de casa, você vê pela janela, as pessoas lá fora, e você, de certa forma, você pode fazer uma coisa ou outra por aquela pessoa que está lá fora. Só que a grande pergunta desse filme, acho que a principal pergunta desse filme, quem fez foi aquela menininha, a que está com leucemia, né? Que ela contou a história e ela falou, o Matt Damon conversando com ela, ele fez uma pergunta que eu acho fantástica, que é: o que o hipopótamo ganha? Esse é o ponto. Vocês podem ajudar muita gente na rua, só que hoje em dia é mais fácil entrar no Facebook, hashtag não vai ter Copa, não sei o quê. É muito mais fácil você criar evento e você ser o socialista no Face, mas você, dentro da sua casa, você não faz nada. Você tem um tal de comida, você pode dar para aquele cara que de repente foi até formado em alguma coisa e consequências da vida, ele acabou ali na miséria e ele falta só uma chance, falta só aquela marca para salvar ele, para botar ele de volta para o mercado de trabalho, para qualquer outra coisa. Então, eu acho o seguinte, é bom a gente pensar tudo isso, né? Cada um aqui tem uma marca, né? Todo mundo regionaliza. Entendeu? Posso? Bom, eu sou antissocialista no Face e aqui. A gente... Sou como professor de filosofia, gostaria de comentar o filme a respeito nesse aspecto, pelo menos segundo aquilo e os critérios filosóficos que eu entendo. Esse filme, para mim, ele demonstra claramente uma premissa racista, uma premissa socialista, evidentemente, já que parte do pressuposto da desigualdade social e de que o capitalismo ele gera... A lógica do capitalismo é a lógica da segregação não, mas a lógica do acúmulo de capital, né? Enquanto os mais ricos, a lógica é muito simples, os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres. O mundo é dividido num favelão,
o favelão só tem latino e o início do filme é marcado por um salvador. Tanto é que a irmãzinha que chega lá, que a gente não sabe nem de que religião direito ela é, embora ela esteja com o hábito de freira, ela diz que o rapaz tem uma missão e o rapaz, olha que maravilha, muito legal, né? Ele é loiro, de olho azul. Você só tem latino, só tem... O filme mostra os latinos só conseguem construir uma favela, quer dizer, eles não conseguem construir mais nada disso. Os brancos, ricos e maravilhosos vivem no paraíso. Elysium é a metáfora do paraíso, na mitologia grega. Daí injeta essa bobagem, desculpa falar isso, eu acho uma estupidez essa ideia de que rico é maldoso e pobre é bonzinho. Eu acho isso o ápice da sem vergonhice pensar dessa maneira, porque você extrai uma coisa que é fundamental na nossa vida pessoal, que são as nossas responsabilidades pessoais. Eu duvido que tenha ricos ali que sejam maus, ou seja, eu duvido na tese de que todos os ricos sejam maus e todos os pobres sejam legais. O filme estabelece um critério que eu acho absolutamente ridículo, que é o critério de que só branco e rico consegue gerar uma civilização tal como Elysium. O resto, latino, brasileiro, preto, pobre, não consegue gerar uma civilização dessa. Isso é um absurdo. Estabelecer um critério desse num filme, não é à toa que esse filme foi criticado horrores por causa disso, porque ele faz parte de uma agenda política norte-americana, que é o liberal, o left liberal, que é a esquerda norte-americana, que é justamente colocar a tese de que todos têm acesso àquilo. Que é a tese do filme termina assim. Eu queria fazer uma pergunta muito simples, que alguém me desse uma resposta muito simples sobre isso. Eu quero saber se o sistema funciona se todos podem isso. Não. Quer dizer, falar que nós moramos em lugares fechados, falar que nós moramos em condomínio, falar que o filme faz a segregação, é lógico, como o filme mostra, quer dizer, tudo que é branco, tudo que é rico, é maldoso. O resto é incapaz de gerar um ato misericordioso. E no filme só um gera o ato misericordioso. Ele é branco. Só ele. Quer dizer, e é americano. Quer dizer, só tem favela e latino, e o cara que consegue gerar o ato misericordioso no filme de sacrifício, lembrando a morte sacrificial do Cristo, porque a freira dá esse sinal para isso. No final, quem que salva? Um branco, norte-americano, loiro, de olho azul. Assim, entre nós, assim, desculpa tomar dores em relação a isso. Mas se nós levarmos que a dinâmica da sociedade ela é predeterminada por essa lógica, então o último, apaga a luz, fecha a porta e vamos embora. Deixa o pau comer. Porque se nós extrairmos a ideia de responsabilidade pessoal, de que cada um tem uma responsabilidade pessoal e cada um de nós somos capazes de gerar uma civilização, se nós abandonarmos essa tese, a única coisa que sobra é acreditar no destino mesmo, que nem no finalzinho do filme. O destino. O destino do cambal, né? Assim, entre nós, né? O valor que os estudos de vocês, o sacrifício de cada um de nós, a jornada de trabalho que nós encontramos, que nós acreditamos. Então eu defendo uma tese justamente contrária do filme. Que o ato, a incapacidade de gerar uma civilização tal como Elysium, ela é um dado da nossa natureza humana. Nós somos incapazes de gerar Elysium. Não existe Elysium. O que existe é pessoas, de alguma forma, mais inteligentes, mais esforçadas, conseguem, de alguma forma, ter uma vida um pouco melhor. E, sinceramente, não vejo absolutamente problema nenhum se proteger da violência. Qual que é o problema de eu me proteger de gente que não consegue? E falar que todo pobre é bandido, todo pobre vive em favela, daquele jeito, e por isso gera uma vida miserável daquela, é outro preconceito ridículo contra pobre latino. Eu acho um absurdo justamente mostrar aqui a ideia de que todo pobre deseja, o diretor falou isso, né? Todo mundo deseja morar em Elysium. Todo mundo deseja morar em Elysium. Mas Elysium não existe. Elysium é uma metáfora da encarnação do paraíso na Terra. E não existe paraíso na Terra. O preço do paraíso na Terra, no século XX, foram 170 milhões de mortos. Só esse é o preço do paraíso na Terra. Só reforçando um pouquinho o que você falou,
para ter os ricos, para ver os ricos tem que haver os pobres, né? O filme meio que mostra isso. Mas o que acontecia em Elysium lá não eram pessoas trabalhando para manter uma sociedade. Não, o trabalho era feito nas fábricas aqui na Terra e o pessoal lá em cima passava o dia na piscina tomando banho de sol e indo em coquetéis e festas. Essa é a ideia da segregação que ele colocou. Não é que eles construíram um Elysium que funciona, não. Eles estão lá em cima, usufruindo da riqueza que é gerada do trabalho dos pobres aqui na Terra. Então, o filme, e no final, inclusive, o que acontece foi... Acabou Elysium, porque a partir do momento que abriu as fronteiras, aquilo lá não se sustenta mais, né? Vai virar festa, vai todo mundo para lá, e eu imagino que o que acontece depois Elysium vai acabar, e eles vão ter que repensar aquela sociedade, né, tendo os ricos e os pobres, mas distribuindo um pouco mais a riqueza, de uma forma completamente diferente, porque aquilo não se sustenta. Não dá para viver na piscina, lá em cima, enquanto o resto do pessoal fica aqui embaixo trabalhando e passando fome, né? Quero dizer. Não dá. Eu acredito que não dá para ficar assim por muito tempo, que é o que ele falou agora há pouco. Uma hora vai ter uma rebelião, entendeu? Que o pessoal lá em cima não estava mantendo a sociedade. Quem estava mantendo Elysium era o trabalho do povo aqui embaixo. Agora, só para eu ser ao lado contrário, ao mal, tem uma coisa. Tudo isso baseia na forma padrão do cinema americano, que é o maniqueísmo, né? Então você tem o bom que é bom, ele é puro e bom. E o mal, que o cara é o capeta, que o pior deles é o Kruger. Tanto que teve gente batendo palma quando o cara explodiu a granada na cara dele. Mas vamos lá. E depois, quando ele foi jogado, explodiu de vez. Agora, e sendo em base do maniqueísmo, você não pode de nenhuma maneira mostrar qualquer outro lado que tire, você botar um lado um pouco pior do Medemo. Embora ele tenha feito ele uma hora, ele tenha sido um pouco mais egoísta ali no filme, mas isso tem a ver com a jornada do herói. Que você tem que ser testado, você tem que recuar às vezes, depois ir, mas você não pode, sabe, chegar e mostrar chutando um cachorro, sabe, batendo numa criança, numa mulher, aí todo mundo ia odiar o cara. E outra coisa, você não pode mostrar lá em cima onde os ricos maus, você só pode mostrar no clichê padrão de tocando musiquinha clássica, violino, tomando uma champanhe e olha lá. Vai saber se o nego está trabalhando lá? Mostrou. A gente é levado a entender pelo que é mostrado que lá tá todo mundo curtindo uma vibe, tô aqui, tô nas Ilhas Caimã, entendeu? Tô em Ibiza. Pois é. Isso, por quê? Porque, voltando, a fórmula do cinema norte-americano, principalmente, se constitui primeiro, maniqueísmo. Bom e o ruim. Para não ter problema de percepção do público. O público tem que saber, eu tenho que torcer por esse cara aqui. Eu tenho que odiar esse cara aqui. Você não pode dar nenhuma sombra demasiada ao personagem, até pelo risco, porque é um filme que envolve um filme de orçamento de 115 milhões de dólares. Falando nisso, né, nosso amiguinho Matt Damon embolsou o quê? Uns 10 milhões para falar os ricos são ruins, né? Paga 5, fala, os ricos são ruins também. Então o que acontece? Você tem que justificar isso. Você não pode fazer um filme muito complexo, porque o Middle American, o pessoal que é lá do Bible Belt, sabe, metade dos Estados Unidos, vai começar a criticar, não vai ao filme, como não foram, e uma série de outros motivos em relação ao marketing do filme. Uma coisa que eu queria perguntar é que, tipo, o filme mostra uma crítica muito grande ao capitalismo pela segregação, mas e tem uma tendência muito socialista, tanto que no final abriu tudo lá, todo mundo era para ter acesso à mesma coisa. Só que não mostra a segregação que o socialismo indica também, que todo socialismo você percebe que o governo é rico e a população é pobre. Como o professor de vocês colocou, que parte de uma agenda da esquerda liberal americana, que inclusive o Matt Damon faz parte, inclusive, e tem também o quesito de termos de
apropriação do zeitgeist. Então, por exemplo, se eu transformo, por exemplo, está todo mundo revoltado, todo mundo puto, mas se eu transformo isso no mainstream, você dilui o impacto social dele. E mais, como eu disse, o filme, o estúdio que fez, a Sony é distribuidora, o estúdio que fez chama-se MRC, Media Rights Capital, aparece logo no início do filme. O estúdio é custeado pela Goldman Sachs. Acho que vocês se lembram, a Goldman Sachs foi uma das responsáveis pela quebra de 2008, que jogou o mundo inteiro numa recessão. Então você pode ver que as coisas ali são meio... na verdade, é um vernizinho de esquerda, mas não é um filme de esquerda. Mais perguntas? É que a gente tem que... A professora Vivian também tem que dar contribuição, né? Eu gostaria muito de ver. Eu sei que os ânimos esquentam. Bom dia a todos. Bom, do lado biológico, né, da coisa, é uma ficção científica, não tem como. Por favor, você me explica como é que uma granada explode na cara de uma pessoa e o cérebro continua funcionando? Se você me explicar, eu filme vai melhorar pra mim. Só isso. E aí é nítida, né, essa parte da ficção científica, biologicamente falando, da parte de ambiental também, a degradação do meio ambiente, e aí fica bem nítido isso, né? Toda vez que eu tenho um meio ambiente degradado, eu não consigo ter qualidade de vida. Então, se em Elysium tudo funciona muito bem, tem planta, tá cheio de planta fazendo fotossíntese, não sei como, mas isso está acontecendo, todo mundo está saudável, ou se ficou doente eu consigo restaurar numa mutação, sei lá, né, utilizando radiação, voltar essa célula tornar-se jovem, alterar o DNA, né, então assim, uma super qualidade de vida, onde lá embaixo, na Terra, todo mundo está em pura degradação ambiental, sofrendo os efeitos dessa falta de qualidade de vida. Então, assim, é muito nítido essa parte, lógico que muitos assuntos poderíamos tirar e ficar discutindo um bom tempo. Mas uma coisa que chamou muito minha atenção no filme é essa parte do exoesqueleto, que agora está tão em alta e aí entra nessa parte de bioatualidades. Né? Quem assistiu ou quem ouviu na abertura da Copa o projeto do exoesqueleto, viu que tem um projeto muito legal sendo feito com mais de 125 cientistas, 25 países, onde é liderado por um neurocientista brasileiro, né? Miguel Nicoleles. É um projeto bem legal que parece absurdo, lógico que não é daquele jeito, que serra, né? Lógico que não, vai ser uma roupa, vamos dizer assim, robótica, o que vai, por transmissão de impulso nervoso, ver o que o cérebro quer fazer, para daí conseguir voltar a ter o movimento. Também ainda um pouco de utopia, porque imagina o preço que isso deve custar, o peso, né, um paraplégico, vamos dizer assim, mas é um assunto bem assim, atual, que acho que vale a pena vocês pesquisarem mais um pouco também, que é bem interessante. O cinema, ele sempre trouxe essa mostrou pra gente essa parte da ciência, né? Se vocês pegarem muitos filmes, seriados, Star Trek, alguma coisa dos anos 70, sempre teve, naquela época você via o pessoal usando celular, a gente assistia aquilo em 82 e falava, imagina, isso não acontece, né? James Bond, o exoesqueleto mesmo, já foi usado no Alien 2, a segunda livro usa. Né? Agora no Tom Cruise, no Limite da Manhã, tem vários filmes que também usa, né? E são muito mais realistas do que esse filme, né? A professora de física está aqui. É possível, são várias peças soltas, presas por um fiozinho e elas conseguem fazer movimento. Não, o braço levanta e está tudo pendurado. O cinema sempre teve isso de exagerar, extrapolar. Mas no fundo, se você pegar os filmes antigos, você vai ver muita coisa. É claro que ainda não tem o teletransporte. Mas vai que, né? Mas acho bacana que o cinema sempre ele joga, entendeu? E no fundo pode ter algum fundamento no futuro. Não precisa ir muito longe, não. Quer dizer, sentar meio. Volta pro futuro, não tem skate ainda, não lançaram. Não precisa ir muito longe, mas ok, vai 12 anos, né? O Minority Report. O Minority Report foi toda a parte científica da ficção
foi pensada da maneira seguinte, eles contrataram uma série de pensadores e de cientistas que pensaram como seria um mundo daqui uns 50 anos ou 30, tentando deixar a tecnologia que aparece, não sei se todo mundo viu Minority Report ou não, mas a maior parte da tecnologia, não a tecnologia lá para descobrir quem é o criminoso, mas a tecnologia mundana, do mundo, a pessoa andando, a retina do olho joga um anúncio na sua cara, todas essas coisas que estão lá, que formam o mundo do futuro, naquele filme, foram pensadas de acordo com pessoas que estão na vanguarda de tecnologia, de jogar essa coisa para o mundo real. Inclusive o Bill Gates foi consultor do filme. Ou acho que o Steve Jobs também. Só complementando, a professora citou esse filme como ficção científica. Eu não considerei esse filme ficção científica por isso, porque a ficção científica se baseia de que tenta explicar de alguma forma, o Minority Report é um bom exemplo disso, que aquilo vai ser possível de alguma forma no futuro. A partir do momento que eles colocam o negócio, o ar solto lá no espaço, eu chamo esse filme de um filme de ação, caça-níquel para ganhar dinheiro mesmo, um grande filme de porrada, ação, explosão e bagunça, tá mais para fantasia que ficção científica, passou longe de ficção científica. Né? Inclusive questões sociais, né? Ficção científica. Não, vamos dizer assim, haja ficção. Só falar, o Leandro falou aqui da década de 80, né, dos filmes. Vou voltar um pouquinho antes. Na década de 70, ainda passa até hoje. Já ouviram falar em Jornada nas Estrelas? Star Trek. Star Trek. Quando você pega o Capitão Kirk falando, né, naquele negocinho dele lá, aquilo lá lembra muito o quê? O iPhone, o celular da época, na 90, 80, que você tinha que abrir. Tijolão. E o símbolo do Star Trek, aquele símbolo aqui, lembra muito bem o símbolo do Motorola. Já viram? Eu gostaria, todos acordam aqui na mesa, quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas eu gostaria de passar para o pessoal para fazer perguntas para a gente, né, para vocês também, aproveitar que vocês estão aqui. Bia, você consegue falar? Não, fala uma pergunta para... É uma pergunta para ele, que ele tinha comentado sobre o sistema de explorar e ser explorado, que isso não funciona. Mas eu acho que a gente vive num sistema de explorar e ser explorado e tá funcionando, é uma beleza. Então... Sem dúvida, eu acho que esse é o único sistema que existiu desde o início da humanidade. Pessoas sendo exploradas e explorando. Está funcionando, que é uma beleza. Mas não se sustenta, assim, eu acho que até quando vai funcionar? Né? A tendência é, claro, não quero deixar ninguém aqui assustado, mas daqui a muitos e muitos anos, não vai dar certo. Essa população não para de crescer, pessoas cada vez mais pobres e mais ricas. Me perdoe o professor ali. Eu não sou socialista, tá? Mas eu acho que tem que dar uma maneirada, porque se continuar nesse ritmo, a longo prazo não se sustenta. Como estava comentando, até na relação ecológica, a gente vê que não se sustenta. Em São Paulo, não sei como está aqui em São Paulo, mas São Paulo tem uma crise de água que, se não chover nos próximos meses aí, ano que vem vai estourar isso. Então não sustenta nem a parte ambiental da coisa. Então o Elísio mostra que praticamente são escravos, que na terra são escravos trabalhando para os reis lá em cima, né? E a gente vê, a gente explora de todas as formas, até a gente explorando a terra também. Entendeu? Não se sustenta. Muitos cientistas estão falando, gente, ó, vai dar meleca lá para frente, presta atenção. Não, deixa pra lá. Inclusive existe para quem acompanha aí, todo mundo falando, que daqui a alguns séculos, talvez, não vai ter como sustentar todo mundo aqui na Terra mesmo. Né? Há quem fale como Obama já até falou, acho que foi Obama, vamos voltar ao projeto Lua, né? Vamos lá montar uma estação espacial. E não sei não, porque do jeito que está a evolução hoje, de todo mundo, a quantidade de pessoas que existem aqui, não sei se vai ter espaço para todo mundo, em termos de alimentos, água e tudo mais. Né? Esse futurismo, olha, vamos montar lá fora, existe um pouco de fundo de realidade
Não do jeito que está, não do jeito que foi o filme. Mas olha, não sei se todo mundo aqui vai conseguir ficar daqui a alguns séculos, vamos falar assim. É falar décadas, porque acho que é muito difícil. Mas alguns séculos, acho muito complicado. Ainda bem que vocês falaram da guerra, porque ainda bem que tem guerra, né? Quem morre 100 e tantos milhões, alivia. Estão comemorando hoje 100 anos do início da Primeira Guerra. Pode ter a peste também. É só uma água faltando. Mas e nesse ponto eu ia chegar a água, porque assim, a água sempre existiu na Terra, o mesmo tanto. Desde o início até hoje, basicamente, é o mesmo tanto de água que tem. Só que a população sempre aumenta. Então tem sempre gente mais consumindo água. Então, e outra coisa, o ser humano é formado de água. Então, tem os recursos vão começar a escassear. A conta não vai fechar, né? A conta começa a não bater. Então, por isso você começa a ter países começam a fazer controle populacional. O Brasil tem nunca teve tantos jovens hoje, mas agora está se mostrando que o número de nascimentos está baixando. Por um lado isso é ótimo, porque vai dar uma queda em tantas pessoas que estão dependendo de recursos. Mas aí a gente vem para a questão econômica. Na hora que todo esse pessoal jovem ficar em idade de aposentadoria, a nossa previdência quebra, né? De vez. O Juan tem mais uma pergunta? Vamos lá? Lembra que você estava falando sobre Os homens, Juan? Bom, o Anderson estava falando sobre possivelmente ser injusto, não sei, o capitalismo. Basicamente, o filme está tentando passar uma imagem de justiça numa coisa que é muito errada. Tipo, você imagina um monte de gente querendo invadir. Quando você põe o exemplo de condomínio, um monte de gente querendo invadir seu condomínio, e daí todo mundo aplaude porque é bonito. E daí não vai se sustentar porque realmente não vai mais ser o condomínio. Vai ser só um lugar que antes era o desejável e agora é só mais um. Porque não tem mais, como você disse, quem sustenta. Ou seja, o capitalismo se mostra injusto no filme, mas na verdade é o correto. E mostra que parece malvado ter essa segregação. O que seria malvado? Muita gente não poder ter esses recursos, sendo que as pessoas que trabalharam para ter, conseguem ter isso. Para mim, eu não gostei muito da ideia que o filme passa, que isso seja do mal, assim. Então eu acho que esse negócio de invadir e distribuir para todo mundo o que só antes uns tinham, isso deixa de ser bom. Esse Elysium, quando todo mundo vai passar a ter, vai ser só mais uma coisa ruim e vão procurar outras formas de atingir coisas boas. E daí só poucos vão querer, ou seja, esse ciclo sempre vai se restabelecer, porque como tem esse caso aqui eu não lembro de aula de quem, para o comunismo funcionar, todo mundo, o mundo inteiro tem que cooperar, senão volta a ser esse mesmo ciclo de uns conseguem umas coisas poucas boas e daí todos vão querer ter, e quando todos têm não dá certo. E o filme passa uma imagem que vai dar certo, e isso eu acho que meio errado. Olha só, eu acho que eu não cheguei a tocar exatamente esse ponto, o certo e o errado. O que eu comentei com vocês é a ideia de que, por favor, cara, eu não gosto muito. O que eu comentei com vocês aí, no caso, é que a segregação existe. Ela é colocada de maneira muito escrachada no filme, né? Mas ela existe, está presente em nossa sociedade, e a segregação ela ocorre por vários fatores. De certa forma, eu não faço essa leitura do filme. Não consegui fazer exatamente essa leitura dos bons, dos maus, é toda uma fantasia. É uma história fantasiosa, mas que tem alguns pontos de realidade. Então, o que foi colocado, que eu entendi do filme, sim, que deixa aquilo que é mais explícito, é essa questão da segregação. Que existe uma relação, uma diferença espacial entre as pessoas na nossa sociedade. Essa diferença, essa separação espacial tem várias origens, né? Existe uma origem étnica, assim, aqueles que têm certa cor da pele,
aqueles que têm certos traços, né? O judeu, o latino-americano, o negro, né? Por diversos fatores, existe uma separação entre os grupos humanos. Ok? Foi esse ponto que eu falei para você. Que eu chamei a atenção. Essa ideia, cara, uma outra coisa que eu chamei a atenção é o seguinte, que nós fazemos parte dessa realidade. Talvez nós não somos causadores dela, mas nós fazemos parte dela. E se a gente se esconder e achar que ela não nos afeta, aí sim eu acho que é um verdadeiro engano. Porque existe uma coisa, cara, chamada oportunidade. Você está entendendo assim, se nós estivéssemos no Haiti, nós não estaríamos falando sobre isso, nós estaríamos dividindo pedaços de lenha, porque lá não tem recurso, cara. Né? Os europeus foram lá, colonizaram, levaram tudo e sujaram essa população desorganizada. Então assim, existe uma questão de oportunidade. Então é importante a gente relativizar essa ideia de que nós somos privilegiados. Com certeza eu sou um privilegiado na Terra. Eu nasci no Brasil, nasci no estado de São Paulo, nasci em Sorocaba e nasci na família que me deu essa oportunidade. A diferença entre eu e o iraquiano, cara, foi o dedinho de Deus. Foi uma coisa aleatória. Então isso tem que ser levado em consideração também, cara. Se eu não levar isso em consideração, achar que eu não sou causa e não sou consequência de nenhum problema, não é? Se eu por um acaso, viver a minha vida lá no condomínio, que parece tudo perfeito, pode ser que o problema chegue até mim. Né? É essa ideia que eu falei. Agora, não sei se existe o certo, o rico, ele é certo porque ele é rico, o pobre é errado porque ele é pobre. Não, cara. Eu não faço essa leitura e não vejo a realidade assim. Nem um pouco. Deixa eu complementar lá. Complementando, você disse sobre o Haiti. Eu não tenho com certeza, mas que eu me lembro, é óbvio que foi valorizada a força, isso daí é realmente injusto. Agora o negócio da pessoa que pagou para estar em Elísio, pagou, mas justamente, ela está lá justamente, porque ela pagou para estar lá, sabe? Mas isso é um pressuposto seu, cara. Você imaginou assim, a riqueza da família tem origem na capitania hereditária lá em Pernambuco? Não, realmente, mas como que vai saber? Vai pegar o histórico da família e falar que você é rico justamente? Mas por isso que eu não entrei nesse campo, cara. Eu nem falei dessa questão. Não, eu acho que o que o filme está criticando é o extremo. A Entendeu? pessoa tem alegoria. muito luxo às custas de muita pobreza. O capitalismo não é bem isso, o capitalismo é. As pessoas terem oportunidades para terem coisas, conforto na vida, pagando um salário justo para quem está trabalhando. Porque existe a ideia de classe média. Muita pobreza. Existe a ideia de classe média, cara. O capitalismo basicamente vem desde o início da troca. Eu troco o meu trabalho por algo que me dê a remuneração para eu poder mais à frente trocar por algo que eu quero. Comida, roupa, carne. Agora é o seguinte, assim, mesmo minha vida sendo boa, achar que eu não sou explorado é uma alienação, cara. E achar que eu não faço parte de um contexto, eu acho que assim, isso sim é sair fora da realidade. Tudo bem? Mas não é uma ideia, não é ideia. É uma visão de vida. Juan, deixa ele também participar, para todos poderem participar. Né? Bom, só queria comentar que no final acaba com o atendimento daquela cápsula para toda a população mundial, que resultaria num mundo sem morte, vamos dizer. E queria comentar que isso não faz sentido. Porque tudo bem como um mundo se sustentar sem morte e tudo mais, isso aí aumentar a população ainda mais e mais e mais. Não, mas é fantasia. Então é o seguinte, a cápsula não vai lá e beleza, tomei uma injeção e agora eu sou eterno. Não. Ela é como uma granada na cara dele. Não, sim, é como você toma um remédio. Olha, eu tô com uma gripe, tomei uma aspirina e tô curado. Mas não quer dizer que você não vai ter gripe de novo, entendeu? Tá, mas no filme eles falam que as pessoas não envelhecem. Sim, então lá em cima estão sempre na casa. Mas sim. é aquilo, o próprio Elísio não sustenta, tem criança, certo? Então eles devem estipular que vai viver até, sei lá, uma idade ideal de 23, 24 anos e dali para de envelhecer.
certo? E vai A, regenerando os tecidos, isso, né? a Jodie Foster lá, uma cinquentona, ela não ia ter aquela cara de velha no filme se ela pudesse ficar mais nova. Provavelmente ela já tinha aquela cara quando começou a chegar. Mas as crianças vão crescer, vão querer ter filhos. E aí, aquilo vai encher. O presidente do Arma Time, inclusive, mostra uma hora que mostra a data de nascimento dele de 2010, quer dizer, o cara tem 150 anos no filme. E aquelas crianças têm quantos anos? 200? 50? Não dá pra saber. Eu imagino que ninguém vai querer ser criança pra E sempre. doenças novas também vão ser criadas com essa tecnologia, né? O meio ambiente acaba fazendo você... Né? Isso, só queria comentar uma coisa, ela foi toda essas coisas que parecem ser meio, parecem ser irreais, elas fazem parte de um único problema. A impossibilidade de gerar um paraíso na Terra. Isso é impossível. Então, toda vez que você medita a luz, reflete a luz de um postulado paradisíaco acontecendo, você já começa a colocar qualquer tipo de problema. Não existe, na realidade, um paraíso na Terra. Ponto. Eli, como o nosso apresentador colocou, é impossível Elysium. Elysium já é uma ideia impossível. Então, mas qual que é o problema, a premissa do filme? É justamente a possibilidade, e essa é a premissa do socialismo, a possibilidade deste paraíso, ou chegar perto desse paraíso na Terra, que é ilogicamente possível. Deixa eu passar para outras perguntas, Luiz, senão... Então, eu acho que todo filme tem que ser visto de uma maneira não científica, tipo, de uma maneira mais social. Mas eu acho também que todos os filmes que a gente vê hoje sempre abordam mostrando crítica ao capitalismo. Eu acho que é muito fácil fazer isso. Aí toda a população meio que vira socialista, que só vê o ruim do capitalismo, Não tem um cara hoje que faz um filme criticando o socialismo, assim. Porque Não, mas não chega a ficar famoso. Não, mas é o seguinte, é que nem sempre um filme que critica o capitalismo é socialista. De jeito nenhum. Você tá entendendo? Esse filme, eu tô usando esse filme. Aí está sendo colocado. Desculpa, eu não sei o que foi discutido até agora, porque eu estava dando aula, mas de socialista, esse filme não tem absolutamente nada. No final? Não é absolutamente de socialismo. Né? O que você tem no final é, na verdade... O filme foi financiado pela Goldman Sachs. Acabou aí. Onde é que você tem socialismo, defende o socialismo, um filme hollywoodiano? Lugar nenhum. Você pode ter uma discussão, uma defesa do socialismo, um filme alternativo, de baixa produção, produzido por alguma... Você tem um verniz para agradar a garotada. Você tem um verniz para agradar. Tem um vernizinho ali, pronto. Entendeu? Isso é uma bobagem. Né? Essa coisa de pregar que Hollywood, em algum momento da história, defendeu o socialismo, isso é uma extrema besteira. É uma extrema bobagem. Né? Você discorda porque... Né? Mas enfim, mostrar a desigualdade, mostrar o racismo. Mostrar a desigualdade, mostrar o racismo, não significa defender o socialismo. São coisas completamente distintas. Mas não é isso que eles estão buscando. Então, as pessoas estão buscando uma igualdade, estão buscando o direito dela. Buscar igualdade não significa ser socialista. A maior parte, por exemplo, daqueles que lutam pela posse da terra no Brasil, no MST, quando perguntaram se querem transformar a propriedade da terra numa terra socialista, 79% dizem, não, nós queremos manter a propriedade privada. Né? Buscam igualdade da distribuição de terra, sim, mas não buscam necessariamente o socialismo. São coisas distintas. Buscar igualdade, buscar socialismo são coisas diferentes. Tá? Mas se for partir de um mundo igual, é um mundo socialista? Não, mas não tá falando isso nesse sentido. A igualdade só colocar não tem, não quero me estender muito. Eu quis dizer que eu discordo de você, mas não quis deixar bravo. Eu não tô bravo. É que não dá para pensar Hollywood como... Você não me viu bravo. Não dá para pensar Hollywood como um bloco. Os americanos têm agendas socialistas que são de esquerda, socialistas, e Hollywood é, sim, relacionado a isso. Isso é um fato, eu não quero ficar discutindo fatos. Falar que o filme não tem uma premissa socialista, o Norberto Bobbio é um intelectual da filosofia política, ele diz claramente que a diferença entre socialistas e os liberais
que é basicamente entre esquerda e direita, é baseado na tese da igualdade e da liberdade. Um cara de esquerda, socialista, é um cara que defende o princípio da igualdade. Um cara liberal de direita é justamente isso que o filme, do começo ao fim, ele discute a ideia da igualdade como um postulado fundamental que carrega o filme até o final. A última palavra quase do filme é todos são de Elysium. Então, assim, são fatos que aparecem no filme. Não? Só isso que eu queria. Então, mas isso não pressupõe... Eu estou trabalhando com a ideia de socialismo aqui... Não. O que eu estou colocando assim, você não tem, é o que ele falou, tem um verniz de igualdade nos filmes hollywoodianos, né? E só, que é para agradar o público, e acabou. Entendeu? Essa coisa de, não, olha, dentro de Hollywood você tem a produção de filmes que pregam o socialismo, que levam a ideia do socialismo como uma ideia final. Explica o que é o socialismo. Nunca vi. O socialismo é a fuga da galinha. Na verdade, é uma ponte, eu vejo uma ponte entre os dois. Por um lado, é aquilo que eu falei, é um verniz de um verniz socialista. Por quê? O que a gente tem nos Estados Unidos hoje, por exemplo, o público médio que vai assistir esse filme, hoje está completamente endividado, a garotada, que está endividada para pagar a faculdade, que teve todo aquele lance da quebra da recessão mundial. Lá nos Estados Unidos está todo mundo tendo que trabalhar para pagar a faculdade. Então é uma coisa... E ainda tem a perspectiva de que não vai ter o mesmo padrão de vida que seus pais tinham quando tinham a mesma idade, entendeu? Isso é a primeira vez que uma geração americana passa por isso desde a Segunda Guerra. Então é algo muito, assim, traumático. Esse é um ponto. Então, você faz um filme desse para agradar seu público. Por outro lado, mais uma vez lembrando, o aço principal é o Matt Damon, que tem uma agenda completamente liberal social. Ele tem. Inclusive, ele e o Ben Affleck, eles pretendem ser senadores. Eles querem ser a resposta democrata e de esquerda ao Ronald Reagan. Ser senador tudo bem, mas ser Batman... Você vai engolir essas palavras ainda. Mas voltando ao ponto, então você tem essas duas ideias, porque é muito complicado a gente estar querendo analisar. É engraçado, a gente gosta muito de querer analisar a sociedade americana sendo de fora, sendo que a gente não vive nos Estados Unidos, a gente é influenciado. Eu estou usando a camiseta do Capitão América, camiseta aqui de Volta para o Futuro, entendeu? A camiseta do nosso amigo aqui na frente, Red Cheer, Tim Wins. A gente é completamente... Mas a gente não vive na sociedade americana. Então existem uma complexidade em torno das pessoas, de como agir dos agentes políticos lá, que é complicado a gente virar e falar assim, esse filme completamente, ele serve aos interesses apenas da esquerda. Ou não, esse filme foi financiado pela direita, então ele só... Esse filme, na verdade, é só para enganar. Como, na verdade, ele pode muito bem servir as duas coisas. Ele pode muito bem servir as duas coisas. Porque a grande questão que fica para cada um em relação a qualquer dúvida que você tenha na vida é uma só, é fazer uma pergunta. Quem ganha com isso? O que o hipopótamo ganha, né? Não, o que eu ganho? A pergunta é o que eu ganho com isso? Mas na verdade quem ganha com isso? Quem está ganhando com isso? Até porque a gente só vê com o público, completa um pouco a pergunta dele, a gente assistindo o filme, a gente vê a cápsula tão simples, né? Você está doente, que é uma mercenaria, põe na cápsula, o que vai perder? Né? Não tem nada, já está feita, por que não cura todo mundo da Terra? Só que acontece, se você fizer, eu faço um comparativo, a gente do site Filmes e Games, mesmo, vira e mexe, tem pessoal que entra lá pensando que somos um site que distribui links de filmes. Cara, você tem um filme que tá para baixar? Você tem um Watch Dogs, aí você está jogando? Nós vamos dizer, o que acontece? Daí o cara fala assim, não, é o seguinte, mas o cara já ganha dinheiro, me passa o link, você não vai perder nada. Só que acontece, a partir do momento que você começa a baixar um pirata, um game pirata, o cara que fez, que produziu, o cara que estudou, a máquina é a mesma coisa, tá? O cientista que criou aquela máquina,
que ele estudou, que os pais financiaram o estudo dele, de medicina, de ciências e tudo mais, ele criou aquilo e de repente ele ganhou dinheiro, ou os próximos que vão ser criados não ganham mais dinheiro porque nós vamos publicamente. Chega uma hora que alguém vai falar, pô, por que eu vou criar uma máquina se eu não estou sendo remunerado por isso? E daí a mãe vai virar para o filho e falar, mas o que o hipopótamo não ganha? É isso. Então, a gente vê simples aquilo. A máquina está ali, para todo mundo e para todo mundo está feito. Você entendeu? Mas tem essas questões, você não pensa quem que a máquina lá atrás, o que aquela família passou e qual o estímulo que um outro cientista vai ter daqui a 50 anos para criar uma outra máquina. Que é a pergunta, o que o hipopótamo ganha? Só verdade? Alguns não querem só verdade. Acho que essa questão é importante, né? A questão do royalties, por exemplo, questão que hoje está sendo muito discutida. Você fala que quem é que ganha, né? Qual é o estímulo, né? Então, dentro da sociedade que a gente vive, qual é o estímulo? Não, a questão essa é a questão fundamental. O estímulo é o homem, né? É o outro, é a sociedade, ou o estímulo é por que inventaram um remédio para calvície e não inventaram um remédio que acabe, por exemplo, com a malária que mata 4 milhões por ano? Não, mas a questão que eu coloquei do quem ganha... Outra coisinha só que eu queria só colocar assim, bem rapidamente. Quem é o herói do filme? Quem é o herói do filme? Marx. É Marx. Não. Quem é o herói do filme? No filme, quem é o herói? O herói do filme. O herói do filme, o cara, o Matt Damon, né? Tá. Por que ele vai para Elísio? Porque está morrendo, a questão é pessoal, é individual, ele não vai para salvar o mundo em momento nenhum. O Wagner Moura, que é o mais próximo. É o mais próximo. Alguma coisa ali. Só completando, quando eu fiz a questão quem ganha, não era nem na questão filosófica, eu estou falando assim, na situação de um filme, você notar que o filme tem um lado muito mais de esquerda do que de direita, quem está ganhando com isso? O filme está esvaziando o discurso ou o filme realmente está reforçando o discurso socialista? São essas coisas que você pensa nisso. Em qualquer situação, não é nem em relação a esse filme, nem em relação ao socialismo e capitalismo, na relação de trabalho mesmo. Quando você é passado para trás, dentro da empresa, você fala, peraí, tem alguma coisa estranha. Relação de governo, quem que está ganhando? Quem que realmente está se dando bem com uma situação assim? É isso que tem que ser pensado. Bom, deixa eu só colocar aqui uma perguntinha, tem uma pergunta a ser feita aqui. Então, é meio óbvio que eles colocam um extremo de tudo isso. Se você for ver, na parte da segregação que existe, muito extremista. Hoje em dia existe uma segregação sim, só que ela é velada. Não é uma coisa que assim, você é pobre e sai daqui. Mas nós jovens, especialmente, temos uma coisa assim, não vou nessa festa porque não vai ter gente de nível alto, assim. Tem isso. Só que, por exemplo, como o amigo disse aqui, ele falou, o capitalismo é o certo. Será que ele é o certo? Nós julgamos como que ele seja o certo, porque vivemos isso e não conhecemos outra forma disso. Mas, por exemplo, nós vemos como espectadores. Vivemos uma fase capitalista, mas vemos como espectadores, vivemos aquele momento e vemos, por exemplo, quem vive na Terra é um injustiçado e quem vive lá em cima, nossa, são os maldosos. Só que, se for ver, o Wagner Moura, ele como hoje em dia seria meio que um traficante, alguma coisa meio assim. Ele vive na criminalidade. Nós vemos isso hoje, uma pessoa do crime, julgamos, mas porque ele no filme, ele está lutando por um ideal e os produtores fazem, nós assistimos isso e tomar parte dele, acreditar na razão dele, então a gente começa a julgar o capitalismo por parte disso. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, nós que vivemos nessa base, trocarmos hoje em dia isso. A pessoa está aqui, é muito lindo, na prática, o socialismo. Mas tudo que você vai mudar tem uma consequência. É o princípio da ação e reação, se você for ver. Se você cria uma coisa, mais pra frente vai acarretar outra.
Aí, por exemplo, tem um filme, que é o Doutor Zhivago, que eu acho que ninguém assistiu aqui, porque é um filme muito antigo. Eu tenho. Ah, então, mas os jovens aqui duvido. Então, trata uma questão meio que socialismo aí. Só que quero ver, tipo, as pessoas que são capitalistas aceitar a situação que acontece no Doutor Zhivago. Tipo, por exemplo, você tá um dia na sua casa, um monte de pessoas na sua casa estranhas, porque temos que dividir, tudo tem que ser igualitário, mas na base que nós, nessa separação que existe, nós já estamos meio que no conformismo. Falamos isso na base, mas quero ver na prática. Eu tenho uma pergunta que eu queria saber, assim, rápido. O ser humano é bom? Eu acho que o ser humano é uma coisa muito complexa, o ser humano. Eu acho que... Eu vou dar uma resposta. Se o ser humano fosse diferentemente bom, a cidade a gente tem código civil, código penal, leis, 10 mandamentos, as leis do Corão. O ser humano não é inerentemente bom. Eu acho que o ser humano é uma questão O ser humano tem a capacidade de fazer o bem. É diferente. Ele não é só o mal. Ele tem ações boas e ruins. Sim, eu sei. O que eu estou colocando, o ser humano não é bom. E a gente, quando vê um filme, quando a gente tem discussões, a gente acaba partindo do pressuposto que o ser humano é ruim. Não é inerentemente bom. Ele tem a capacidade de fazer o bem, mas ele não é bom. No filme da O Senhor das Músicas lá? Sim. A situação Na situação que os moleques estão lá passando na ilha, eles já começam a virar pro mal sem pensar duas vezes. Um bom livro até, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É bem legal de ler, porque faz um bom apanhado do socialismo em forma de como pode dar tudo errado. Então, O capitalismo deu certo, será? Né? Você pode fazer. Você pode fazer essa pergunta também. Pois é. O sistema capitalista deu certo em algumas regiões do mundo e para algumas pessoas. Oi? O socialismo também não deu certo. Só deu certo para algumas pessoas, né? Deixa ela. Para membros do partido Então, você falou que o ser humano não é bom, né? Mas... Não, não é sim. inerentemente bom. Sim, mas o Chico sabe, eu gosto do Rousseau, né? Eu acho que ele nasce bom, mas a sociedade corrompe. Então eu acho que eu parto desse princípio, assim. Concordo com o Renatinho também. Eu acho que o capitalismo deu certo em alguns lugares e não em outros. Eu acho que o erro é das pessoas pensarem que o socialismo é levar todo mundo para a pobreza. E eu acho que não é isso. Eu acho que seria todo mundo ter... Eu acho que, tipo, uma pessoa que eu admiro muito falou que Jesus Cristo era socialista. E é verdade mesmo. Não, mas é verdade. Eu sou católica e eu vejo dessa forma, porque eu acho que o socialismo é você querer que todo mundo seja igual, mas não que o capitalismo seja destruído. Por isso que é utópico. Eu vou botar rapidinho. O grande problema do socialismo, do marxismo, é levar muito a sério o livro marxista. Essa é a uma forma de regular o sistema capitalista. Mas eu nem falei do livro do Marx aqui. Eu acho que, tipo, eu acho que nem pode ser posto muito socialismo assim, porque é uma coisa muito utópica. E pouca gente sabe a diferença entre o comunismo e o socialismo. Então eu acho que é muito fácil, a gente falar, ele é comunista, e nem sabe o que é o comunismo em si. Então eu acho que é isso. Eu acho que assim, são duas coisas, né? Coisas muito diferentes. A primeira é o socialismo real, outra coisa é Marx.
São coisas completamente diferentes. Né? Marx escreveu, fez uma análise do capitalismo, analisou o capitalismo dentro de um contexto, que foi o contexto da Revolução Industrial. Né? Muito de Marx explica o mundo contemporâneo e muito de Marx não explica o mundo contemporâneo, até porque Marx, por exemplo, não trabalhou com uma coisa importantíssima para a economia mundial hoje, são os serviços. Né? Marx trabalha efetivamente com as relações no âmbito da produção industrial e da produção agrícola. Né? É outra coisa. É outra coisa. E a revolução que se faz, né, uma revolução de caráter socialista, né, que pretende uma transformação, ou seja, que pretende levar a sociedade ao comunismo, mas que nunca nem chegou perto do que é o comunismo, segundo Marx, ou o que seria o comunismo. O que se tem é uma sociedade socialista e uma sociedade que desvirtua, que desvia daquilo que Marx efetivamente pensou. Essa sociedade foi a sociedade socialista que não deu certo. Então a gente não pode estar confundindo essas duas coisas. Né? Eu queria deixar claro, eu entendi, eu sei que você não caminhou por aí, mas eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Né? São coisas distintas. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava dando aula, e agora parece que já vai, né, acabei não participando muito do debate, mas eu gostaria de dar os brindes agora, tem os brindes aí para a galera, né? O pessoal trouxe uma série de brindes bacaníssimos ali, eu já falei que eu quero um para mim, inclusive eu tenho um sorteio assim, tipo, eu só coloquei 150 nomes na... Eu só queria acrescentar uma última coisinha aqui. Esses filmes que a gente está distribuindo são filmes que a gente ganhou das distribuidoras de cinema, tá? A gente não é responsável pela qualidade dos filmes em questão. Se vocês quiserem saber quais filmes são bons ou são ruins, acesse o nosso site, lá tem críticas de filmes bons, críticas de filme ruim. Aqui tem um apanhado de filmes que a gente trouxe para vocês. Se não gostarem, sinto muito, a gente não escolheu os filmes, a gente apenas está repassando, ok? Isso é claro. Foi legal que o filme de hoje acabou... Inclusive a maioria é bem ruim. Oi? Inclusive a maioria é bem ruim. O filme de hoje aí foi bacana no sentido de promover a discussão, né? Como eu disse, foi um filme, na verdade, pensado a três aí, eu, o Wilson e o Francisco chegamos a esse filme, né? O denominador comum aí, no sentido de que mais professores, um número maior de pessoas pudessem participar da discussão e do debate. Tá certo? Muito obrigado e continue vindo ao Cine Ângulo no segundo semestre. Teremos muito mais. Bom, mas tem 2 livros do João Vorazes, que é muito bom. Todo mundo já deve ter lido, mas tem livro aqui. E tem 2 livros do 16 Luas, que é muito ruim. Vocês também já devem ter lido, mas tem livro aqui. Filme mesmo. Gente, só relembrando, peço a todos vocês, essa conversa que a gente teve aqui, a gente costuma fazer também em áudio, que é o formato, não sei se vocês conhecem, podcast. A cada 15 dias sai um podcast com a gente discutindo com convidados sobre filmes variados. Tá? Não, eu estou falando assim, convidando vocês a acessarem o site e ouvir os podcasts. Esse tipo de discussão que nós tivemos aqui, a gente tem a cada 15 dias, em áudio e em vídeo também. Essa discussão aqui vai ser gravada, foi gravada e vai ser no nosso canal do YouTube. Tá? Depois vocês entram no Facebook, vocês não devem usar, tá? Acessem lá, coloca filmes e games, né? E dá um curtir lá que vocês vão conhecer o conteúdo. Como eu disse, a gente discute menos a parte social e mais a parte de explosões, tá? Mas é briga também. Uma curiosidade, esse filme que a gente viu é o único filme que eu conheço que o vilão explode